não há condenação para aquele que crer nele. João 3, versículo de número 18. Não há, repetindo, condenação para aquele que crê nele. Nele, Jesus. Amados, eu volto a chamar a sua atenção para o que nós iremos compartilhar neste vídeo para você e toda a sua família. Nós vamos falar sobre Nicodemos, irmãos. A história de Nicodemos, ela é do versículo 1 ao versículo 21 de João, capítulo 3. Nós vamos, talvez não dá só nesse vídeo, vai ter uma série de vídeos aí. Nós vamos comentar aqui. Embora fosse um príncipe e também um mestre em religião, esse homem precisava de renascimento. Era isso que ele estava procurando. Renascer. Entendeu, irmãos? Renascer. Nicodemos era provavelmente um professor mais famoso do seu tempo. A pergunta feita por Jesus em João 3:10. Vamos lá, qual foi a pergunta que Deus fez para ele? 3:10 diz assim: Jesus respondeu: você é mestre, respeitado em Israel e não entende essas coisas? Olha aí, irmãos, para você ver que a sabedoria dos homens não é a mesma sabedoria de Deus. Irmãos, você é mestre e não sabe dessas coisas? Jesus fez essa pergunta como se estivesse admirando. Não me diga, Nicodemos, que você, como mestre, não sabe o que é nascer de novo. Vamos lá. Então, versículo 10, expõe a posição e a reputação daquele homem em Israel. Jesus ali expõe, irmãos, tá? A reputação dele. No original grego, o artigo definido é usado, o que força esse sentido. Tu és mestre. Por que chamava ele de mestre? Tu és mestre. Mas Jesus ilustrou, veja bem, a carência do seu visitante. Olha aí, a carência do seu visitante, no caso Nicodemos, ao invocar Moisés, a serpente de metal. Deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos. Assim como, tá bem aí, Números 21 e 9. Eu estava com ele aqui aberto, mas tirei. Você pode ler lá. Se nós, irmãos, não lermos lá Números 21, 19, nós não podemos entender o versículo de João 3,16, que é bem conhecido, tá, irmãos? Que é bem conhecido entre os irmãos. Para nós entender esse versículo, é obrigado a ler número 21, 9, que diz assim: Moisés fez uma serpente de bronze
e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Olha o amor de Deus para com o povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo, estava morrendo. Aí, como Deus amou o mundo de tal maneira, Deus levantou a estátua para que o povo, ao olhar para ela, fosse curado. Aqui no Novo Testamento era necessário nascer um que, ao olhar para ele, fosse curado. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá. Nós só podemos compreender João 3,16, irmãos, sem o entendimento do contexto ao qual Cristo alude em João 3,14. Vamos lá. 3,14. João 3,14 diz assim. Olha, o 14 diz assim, ó. É isso aqui. E como Moisés, olha aí, Nicodemos, e como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora, para quê? Para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus foi levantado. E por isso que as pessoas, aliás, que a estátua foi levantada, para que o povo fosse salvo da doença. Vimos? Aí, vamos aqui. Deus, outra hora, enviaram serpente venenosa para punir o povo, aliás, para punir a rebeldia de Israel. As pessoas se arrependeram-se e a cura foi fornecida. Tudo é através do arrependimento. Se você não arrepender, se você não crer, não poderá acontecer milagres e nem curas, tá? Então você precisa. Aí diz assim, uma serpente de metal foi colocada sobre um mastro de madeira, onde todos podiam vê-lo. Qualquer que fosse mordido, né, por uma serpente venenosa, precisava apenas olhar a serpente, né, metal para ficar curado. Irmãos? Aí se você for ler Números 21, de 4 a 9, preste atenção, irmãos, de 4 a 9. Números de 4 a 9. A serpente de bronze. Em seguida, partiram do monte Hermon e tornaram ao caminho para o Mar Vermelho, a fim de tornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há água, não há o que comer e nem o que beber. E detestamos esse maná horrível. Olha, irmãos. Misericórdia, irmãos. O maná que Deus tinha dado para eles. Aí foi o que o Senhor disse para ele. Tá bom. Então o Senhor enviou serpentes por causa da murmuração. Presta atenção, irmãos. Por causa da murmuração, da queixa dado a Moisés, Deus escutou. Tudo bem, eles não estão querendo mais manjar, pois agora eu vou mandar serpente. Vou mandar serpente. Estão achando a minha comida detestável, horrível? Pois agora eu vou mandar serpente. Então o Senhor enviou serpente venenosa, que morderam o povo e muitos morreram. O povo clamou a Moisés. Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Quer dizer, o povo se arrependeram, reconheceram e disseram, pecamos
Não é isso? Ao reclamar, ao falar contra o Senhor e contra você. Ô Moisés, ore para que o Senhor tire a serpente do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Aí Moisés disse, Deus disse para Moisés, faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque no meio do altar de um poste. Todos que foram mordidos viverão se olhares para ela. Moisés fez a serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido pela serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Vimos? Agora nós vamos aqui palavraseando aqui. Bora palavrasear. Olha. Portanto, eis que Jesus disse a Nicodemo. Olha o que ele disse a Nicodemos. Disse assim, Nicodemos, como o israelita do Antigo Testamento foi mordido por uma serpente, vamos palavrear aqui, ele não estava dizendo para Nicodemo não, que nós estamos palavreando. Foi mordido por uma serpente, a serpente do pecado trata-se de uma mordida incurável e fatal. O pecado, irmãos, ele é incurável e fatal se você não se arrepender dos seus pecados. Mas logo Deus porá uma cruz nos arredores de Jerusalém, olha aí. E nesta cruz ele colocará um Salvador. Está vendo? A réplica de Deus, Jesus, foi colocado no alto poste, numa alta estaca, como diz alguns estudiosos, uma alta cruz. Nicodemos ouviu de Jesus uma afirmação acerca do grande amor de Deus pelo mundo. Ele ouviu. Vamos ver aqui, irmãos. Muitas questões são levantadas aqui. Vamos lá. Vamos ver quais são as questões. Por que Nicodemos veio até Jesus durante a noite? Não sabemos o motivo, irmãos. Não sabemos e não podemos dizer qual foi o motivo, pois, afinal de contas, nós não sabemos. Podemos até fazer como é que se diz, ver aí, mas não temos certeza. Não sabemos o motivo e não é justo supor que ele procedeu desse modo por ser um covarde. Não. Talvez a gente agenda. Talvez ele, Jesus, tivesse uma agenda muito cheia, pois eram 2 homens exigidos, que o encontro ficou para a noite. Pode ser isso aí. Agora, Nicodemos sabia sobre Jesus. Ele sabia, irmãos. Tá? Ele sabia sobre Jesus. Ele diz assim, ele sabia que Jesus vinha de Deus por causa dos milagres sobrenaturais realizados por ele, pelo Messias. Aí ele disse, Jesus. Somente Jesus tem esse poder. Irmãos, aí você pode comparar João 3:2 com João 20, 30 e 31. Eu não vou fazer isso, você faz isso. O que Jesus quis afirmar quando disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus? Aí nós temos 4 questões. Nós temos quatro são as principais hipóteses que pode ser levantada para essa questão. Daremos a continuidade em outro vídeo. Solicitamos a você, amado irmão em Cristo Jesus, que se inscreva no canal, ative o sino de notificação e compartilhe, não esquecendo de dar o seu like. Visite o meu grupo
Eu tenho um grupo lá no Facebook, Ora Vem Senhor Jesus. Visite a minha página, Semeando a Palavra de Deus. Siga-nos lá no Instagram e no Telegram. E Deus irá te abençoar ricamente. Amém, Jesus, e amém.